Sou o professor Catian, dando continuidade aos vídeos de matemática. Vamos apresentar hoje 3 questões de geometria plana que foram propostas no Exame Nacional do Ensino Médio no Enem. Questão Enem 2009. A rampa de um hospital tem a sua parte mais elevada, uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. A distância em metros que o paciente ainda deve percorrer para atingir o ponto mais alto da rampa é. Então, nós temos aqui um desenho já feito o esquema. A pessoa está saindo desse ponto, caminhando nesse sentido aqui, para chegar nesse ponto mais alto. Então, o exercício está falando que nesse ponto mais alto é uma altura de 2,2 metros. Quando ele está caminhando, ele chegou no ponto B, ele observou que estava a uma altura de 0,8 metros. A pergunta é: quanto que o paciente deve caminhar desse ponto B até o ponto E, designando isso aqui de X. Então, nós temos aqui um triângulo e um triângulo menor. Então, observe que esse triângulo aqui, EDA, e esse triângulo aqui, BCA, eles são semelhantes pelo teorema fundamental da semelhança de triângulo, que diz o quê? Se esse segmento BC é paralelo ao lado ED, todas as medidas desse triângulo grande e desse triângulo pequeno, eles são semelhantes. Então, aplicando essa propriedade, nós podemos dizer o seguinte, que o lado ED do triângulo grande está para BC, assim como o lado EA está para BA. Substituindo os valores, nós temos o seguinte: ED é 2,2 metros. BC, 0,8 metros. Isso aqui é igual a EA. EA é essa medida que ele já caminhou, mais o X que nós queremos saber. Então, é X mais 3,2. E BA é exatamente o valor de 3,2. Então, nós temos aqui uma proporção. Então, nós temos que produto dos meios igual ao produto dos extremos. Logo, 0,8 multiplicado por x mais 3,2 é igual a 2,2 multiplicado por 3,2. Distribuindo aqui, nós temos o seguinte: 0,8x mais 0,8 vezes 3,2 dá 2,56. E multiplicando 2,2 vezes 3,2, nós temos 7,04. Logo, 0,8x é igual a 7,04 menos 2,56. 0,8, x igual 7,04 menos 2,56 é 4,48. Portanto, x vai ser 4,48 divididos por 0,8. Fazendo essa divisão, nós encontramos que x
é equivalente a 5,6 metros. Portanto, a distância que o paciente vai ter que caminhar até chegar no ponto máximo é 5,6 metros, que é exatamente a alternativa letra D. Questão 2. Enem 2010. O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno de classificados. Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado do retângulo que representa os 4% deve ser de aproximadamente quantos milímetros. Então nós temos uma página do jornal dividida em duas partes. Aqui nós temos 96% das pessoas que consultam os classificados desse jornal e 4% outros jornais. Então o exercício está pedindo, na realidade, esse X desse retângulo pequeno. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área da página inteira, que é um retângulo que mede 260 milímetros por 400. Então, esta área aqui vai ser exatamente 400 multiplicado por 260. Multiplicando isso aqui, nós temos 104 mil milímetros quadrados. Então, essa é a área dessa folha integral. Aqui está dizendo que esse retângulo pequeno corresponde 4% disso aqui. Então, vamos calcular 4% de 104 mil milímetros quadrados. 4%, na realidade, o que é? É 4 centésimos multiplicado por 104 mil. Simplificando esses dois zeros, então nós temos que vai 4.160 milímetros quadrados. Então, esse 4.160 milímetros quadrados corresponde a esse retângulo pequeno. Então, a área desse retângulo menor é x vezes 26. 26x. Então, esse 26x aqui corresponde exatamente a isso aqui. Logo, nós temos que 26x vai ser igual a 4.160 milímetros quadrados. Portanto, x vai ser 4.160 dividido por 26. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar que x equivale a 160 milímetros. Ou seja, esse lado desse retângulo pequeno aqui corresponde a 160 milímetros, que é exatamente a alternativa letra D. Enem 2011. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construir em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Então, nós temos aqui 5 terrenos no formato de retângulo. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela Prefeitura,
os moradores devem optar por qual terreno. Então, nós temos aqui 5 terrenos num formato de retângulo. Então, vamos fazer o seguinte. Como ele tem que estar nessa metragem e tem que ter a maior área possível, nós vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o perímetro de cada um dos terrenos, que é exatamente o consumo de tela. Então, o perímetro desse primeiro terreno vai ser 55 metros por 45, significa que temos duas medidas equivalentes a 110. Portanto, esse perímetro aqui vai ser exatamente igual a 200 metros. Terreno 2. 55 por 55, portanto, representa um quadrado. 4 lados de medidas iguais, portanto, isso aqui vai dar 220 metros. Terreno 3, 60 por 120, portanto, 60, duas medidas, 120 metros. 30 metros, duas medidas, 60. Portanto, aqui nós temos 180 metros de tela. Perímetro do terreno 4, 70 por 20, portanto 140 mais 40, equivalente a 180 metros. E o quinto terreno mede 95 metros por 85 metros, portanto, duas medidas de 95 dá 190, mais 85 metros vezes 2, 170 metros. Isso aqui dá 360 metros. Então, nós temos 5 terrenos, e desses 5, tem que verificar qual que dá o comprimento máximo de tela. Então, nós temos que 2 terrenos. Ou é esse terreno aqui, que dá 180, ou esse aqui. Só que tem que ter a maior área possível. Como são 2 terrenos, vamos verificar qual desses terrenos aqui, desses retângulos, terá a área máxima. Então, esse primeiro aqui, a área de um retângulo, base vezes altura. Portanto, 60 vezes 30, 1.800 metros quadrados. A área desse outro retângulo, 70 por 20. 70 vezes 20, 1.400 metros quadrados. Logo, o terreno que satisfaz. Em relação à metragem máxima, 180 metros. E maior área é esse terreno aqui, ó, que é exatamente a opção 3. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Enviem sugestões e chega por hoje.